Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de redes neurais artificiais. Vamos falar um pouco agora sobre redes neurais autoencoder. Os tópicos a serem abordados nesta aula serão arquitetura de redes neurais autoencoder, treinamento de autoencoder, aplicações em compressão e processamento de dados, exemplos de aplicações de redes neurais autoencoder. Ao término desta aula, você terá estudado Introdução aos Autoencoders. O aluno aprenderá sobre a arquitetura básica dos autoencoders e como eles podem ser usados para tarefas de aprendizado não supervisionado. Tipos de autoencoders. Serão apresentados diferentes tipos de autoencoders, como os convolutional autoencoders e os denoising autoencoders, que como eles podem ser utilizados em diferentes tipos de dados. E, terminando, o último item aqui é a redução de dimensionalidade. O aluno aprenderá como os autoencoders podem ser usados para reduzir a dimensionalidade dos dados, mantendo a maior parte da informação. As redes neurais autoencoder são uma técnica de aprendizado de máquina cujo objetivo é comprimir dados de entrada em um espaço latente de menor dimensão e depois reconstruí-los de volta para a dimensão original. A arquitetura dos autoencoders é composta por duas partes principais, o encoder e o decoder. Para começar essa aula, eu não podia dar um exemplo mais didático do que esse. Lembram do modem? Hoje ninguém mais fala dele, né? É algo, mas para você navegar pela internet, automaticamente você tem um modem. O que significa modem? O mo é modulador e o den é demodulador. Ou seja, ele modula e demodula sinais para que a internet chegue até a sua máquina. É como? Imagina que você tem o computador com sinais binários, zeros e uns, você tem a internet, que é uma rede, e ele fica modulando e transformando o que é sinal de rede para zeros e uns, e quando você faz um upload, ele faz o contrário, ele demodula, ou seja, ele modula e demodula. O coder ou encoder é a mesma coisa. Eu trouxe aqui um exemplo, né, do cogumelo do Mario, aproveitando aí, né, o filme do Super Mario Bros. Tal. Você tem aí uma imagem inicial do cogumelo, né, que tem uma série de sombras e tudo mais, e quando ela passa por esse encoder, que na verdade é um coder em encoder, percebam que ela vai sair com sinais muito mais leves. Hoje você tem muitos exemplos. O logotipo o escudo do Atlético de Madrid, o time de futebol Atlético de Madrid, é um exemplo claro disso. Eles tinham um escudo, mudaram para um novo escudo, mas eles voltaram para a versão anterior, justamente porque a versão anterior tinha essa cara mais encoder. Pode ir, além do saiba mais que eu vou deixar no fim da aula, fica esse saiba mais aí, que foi essa utilização aí nova do logotipo, né, ou do escudo, acho que escudo é mais apropriado, do time do Atlético de Madrid. Automaticamente, o que tem que ficar claro da imagem origem até a imagem destino? Nós temos um espaço latente, que é literalmente o meio do caminho, tanto para essa codificação quanto para essa questão do encoder. No exemplo que eu dei anterior, falei do logotipo, do escudo do Atlético de Madrid, mas a imagem que eu trouxe foi o cogumelo lá do Super Mario, né, que provavelmente deve ter até ficado animado na tela de vocês aí. Reparem que a saída dele, ela é muito mais leve, os traços são mais vetorizados. A imagem é menos bitmap e mais vetorizada. Se a gente voltar no tempo, antes da inteligência artificial tal, a gente perdeu força, né? Já está extinto, mas o CorelDRAW tinha muito isso, né? Então, para a criação de logotipos, por muitos anos, o CorelDRAW teve muita força.
Depois veio o InDesign, entre outras coisas, mas essa questão de diferenciação de uma imagem bitmap é que, por exemplo, você pegar aqui o meu rosto e aumentar o zoom, você vai ter tons, né, os pixels de cores diferentes. Já numa imagem vetorizada, você tem a cor sólida. Hoje, né, esse uso de redes neurais encoders traz, além dessa questão de vetorização, ela traz uma limpeza e uma melhor qualidade de imagem, tá? Então é uma prática e você pode perceber que tem muitas marcas refazendo a sua identidade visual e você vai perceber diferença do antigo para o novo, bem parecido com o exemplo que eu trouxe do cogumelo aí, do Super Mario e também do escudo do Atlético de Madrid. Os autoencoders são uma classe de redes neurais que aprendem a codificar dados em uma representação latente e depois decodificá-los para reconstruir a entrada original. Essa técnica é útil para várias tarefas de aprendizado não supervisionado, como redução de dimensionalidade, compressão de dados e geração de dados sintéticos. O treinamento de autoencoders envolve ajustar os pesos da rede neural para minimizar a diferença entre a entrada original e a saída reconstruída. Aqui, era normal você trabalhar com pessoas de design e falar assim, não, essa imagem está estourada, me manda ela em alta, né? Isso vai continuar, isso continua um mantra, não vai mudar. Mas esse exemplo que eu trouxe para vocês, na primeira imagem dessa mulher, percebam que a imagem está bem estourada, os pixels estão bem visíveis aí. Quando passa pela codificação e encodificação, né, o code and o encode, percebam que a saída da imagem, a imagem é como se estivesse em alta, ou seja, existe o tratamento da imagem. Quer ver um exemplo que a gente pode usar aqui? Os filtros que a gente usa nas redes sociais, aí em especial do Instagram, por exemplo. Então, existem alguns filtros, por exemplo, que afina o rosto, né? Que é essa questão do duck face, né? Tão popular no mundo na hora das selfies e tal. E o que ele faz é justamente essa questão de encoder. Então, pega e faz esse tratamento, ou até mesmo colocar uma maquiagem, ou até mesmo mudar a cor do olho de uma pessoa. Então, esses exemplos de filtros, que deixam a gente mais bonita aí, é um exemplo clássico também de coder e encoder. E esse exemplo que eu estou trazendo no slide para vocês, ele é bem rico também, porque no exemplo do cogumelo era um desenho. Aqui não, é uma foto de uma pessoa. Então percebam que na entrada ela está totalmente estourada e na saída, ela além de não estar estourada, ela ainda está melhor do que de repente fosse uma foto em alta. Eu acho que esse é o grande ganho. Por exemplo, eu tô com essa manchinha aqui embaixo do olho que me incomoda. Então mesmo uma foto minha em alta, essa mancha vai aparecer. Se a gente pensar, né, nesse tratamento de imagem usando essa questão do encoder, daria para fazer esse tratamento, entre outras técnicas que já vêm antes da inteligência artificial, mas a inteligência artificial vem para a gente ter ainda mais esse ganho. Os autoencoders têm essas várias aplicações. É até quando gravar videoaula, né, e você tem aqui o monitor, a gente tem uma estrutura gigantesca por trás das câmeras e o que eles sabem fazer e muito mais do que eu, essa questão de tratamento de imagens, de vídeo, de sons, falar sobre isso com essas pessoas escutando é muito bacana, porque é justamente isso que acontece. Então a inteligência artificial vem com ferramentas, vem com softwares para facilitar ainda mais essa questão de edição e aprimoramento de imagens. Isso tudo pode acontecer, entre outros vários fatores, graças à compressão das informações. Então sabe quando tem aquela imagem estourada, que os pixels estão todos soltos? A compressão dessas informações é o que ajuda em muito a melhorar essa qualidade automaticamente da imagem ou até mesmo esse refinamento. Porém, tem que ficar claro que assim como na multicamada, assim como na convolucional, tudo acontece com entrada, processo, nesse caso do encoder, a compressão é um fato muito importante nesse meio e automaticamente o resultado final.
As redes neurais autoencoder também podem ser empregadas em processamento de dados, como filtragem de ruído e remoção de outliers. Para isso, é possível treinar a rede com dados de entradas ruidosos ou com outliers e, em seguida, utilizar a camada latente da rede para gerar uma saída limpa e sem ruído. Aqui eu posso dar o exemplo justamente de onde eu estou. Nós estamos em um local apropriado do prédio. Além disso, existe toda uma acústica, que seria até legal um dia vocês verem isso aqui, ou até nessa aula, de repente, mostrar para vocês. Porém, eu posso, mesmo assim, ter uma gravação com ruídos, de repente uma gravação externa que vai ter ruídos. Eu treino a inteligência artificial com esses ruídos e peço para retirar esses ruídos. Para vocês aprenderem ainda mais sobre redes neurais autoencoder, eu trago para vocês uma dica de leitura e uma dica de vídeo. Na dica de leitura, eu estou trazendo aqui a aplicação da lógica nebulosa na avaliação da qualidade de produtos alimentícios, tá? Então, usar a lógica nebulosa aí para validar e qualificar produtos alimentícios. Já na dica de vídeo, é uma explanação sobre os autoencoders, tá? Onde é explicado aí como que as redes neurais autoencoder e como elas podem ser utilizadas para compressão e reconstrução de dados. Espero que você tenha entendido sobre redes neurais autoencoder e vejo você na próxima aula. Tchau, tchau!